Que as bênçãos de nosso Deus estejam com todos. Como é bom podermos parar nossas atividades, chegar nesse momento e louvar o nome do nosso Criador. Deus seja louvado. Nesse momento, gostaria que vocês colocassem em pé e vamos orar nesse momento. Pai amado, sentimos aqui Tua presença. Muito obrigado, porque o Senhor nos protege, o Senhor nos guia, o Senhor nos conforta, o Senhor nos fortalece. Ó Pai, esteja conosco a cada momento, nos abençoando e nos guiando. Abençoe, Senhor, a cada adorador aqui nessa noite. Abençoe seus familiares. Esteja conosco, ó Pai, nos abençoando e nos guiando. Abençoe na mensagem que teremos nessa noite, que será proferida pelo irmão Ronald, que venha de encontro aos nossos corações. Nos abençoe e nos guie, ó Pai. Nos perdoe. Por Jesus. Amém, Senhor. Por isso entrar. Nesse momento teremos o momento da comunicação. Olá, fique atento às informações do Jardim América. Atenção, liderança da igreja. Dia 7 às 17 horas, reunião de comissão. Assuntos importantes em pauta. Todos os líderes devem estar presentes. O ano de 2015 começou e com ele as atividades do América Jovem. Dia 6 de fevereiro, às 8 horas da noite, você está convidado a participar da nossa primeira Sexta Jovem do ano. Quem estará conosco será o pastor Fábio Campos. Teremos também a presença do cantor Felipe Valente. Você não pode perder. O Clube de Aventureiros está retornando às suas atividades e convida os pais e amigos acima de 18 anos para fazer parte do grupo de Conselheiros 2015. Em breve será informada a data da reunião para orientações e planejamento. Entre em contato com a Cristina, Luciana Vilela e Pastor Edilson. A participação dos pais é fundamental e torna o clube uma grande família para as crianças. Participe e ore pelo Clube de Aventureiros. O Pequeno Grupo é um projeto abençoado que faz diferença na vida de quem participa. Você tem algumas opções para fazer parte. Pode abrir sua casa para receber pessoas e estudar a Bíblia. Pode dirigir um pequeno grupo ou simplesmente participar. Conheça este projeto. Fale com Rosângela Barbosa e saiba mais. Olá, mais uma vez, boa noite. Com alegria no coração, com gratidão também, nós vamos louvar o nosso Deus, cantando o hino 240. Hino 240, Bendita Segurança. Sei que herdeiro
nossa alma possa sempre render louvor ao nosso Deus. Amém? Nós vamos cantar agora o hino 420, continuando com nosso tempo de louvor, de gratidão, de alegria. A semana está quase terminando, né? Então vamos cantar "Oh, que amigo em Cristo temos". O hino inicial para hoje é o hino 499. 499. Não me esqueci de ti. Vamos ficar em pé? Se as ondas
Podeis assentar? Queridos, esse é um momento muito feliz para a igreja, um momento esperado, é um momento que nós colocamos nas mãos de Cristo nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Nesse momento, nós vamos fazer uma forma dinâmica, que é nós reunirmos em pequenos grupos aqui na igreja, ok? E fazermos ali nossos pedidos, nossos agradecimentos e depois orarmos. Nós temos 10 minutos para fazermos isso, ok? Por favor, os anciões estão aqui, alguns líderes da igreja puderem nos ajudar com os grupos, por favor. Obrigado.
Som. Ninguém disse que seria fácil fazer do mundo um lugar melhor. Ninguém disse que seria fácil sorrir, ser feliz. Ninguém disse que seria fácil fazer o bem a quem não te quer bem. Oh, oh. Mas que tal fazer a sua parte com boa vontade, ajudar alguém? E no que for preciso, ser um bom amigo, talvez um irmão, e ser a opção para um coração que precisa de um caminho. Então vem, vamos viver para fazer o bem. Tristeza não leva nada a ninguém. Vamos fazer alguém sorrir por amor, prestar um favor, que tal uma flor? Vamos viver para fazer o bem. Tristeza não leva nada a ninguém. Vamos fazer alguém sorrir por amor, prestar um favor, que tal uma flor? Você acha que foi fácil vir ao mundo e morrer por amor? Você acha que foi fácil sentir a dor do seu pecar? E ninguém disse que seria fácil fazer o bem a quem não te quer bem. Não, não. Mas Jesus, Ele fez sua parte com sua bondade, sem olhar a quem não tinha juízo, a ser um bom amigo, estendeu a mão. Ele é solução para um coração que precisa de um caminho. Vamos viver para fazer o bem. Tristeza não leva nada a ninguém. Vamos fazer alguém sorrir por amor, prestar um favor, que tal uma flor? Vamos viver para fazer o bem. Tristeza não leva nada a ninguém. Vamos fazer alguém sorrir por amor, prestar um favor, que tal uma flor? Que tal sorrir pra quem te magoou, amar a quem te rejeitou, ouvir quem não te escutou? Faça diferença, faça diferença, faça diferença. Faça diferença. Amém? Pode aumentar um pouco no retorno aqui, o violão e o teclado também. E a voz. Obrigado, Jota. Boa noite. É um prazer muito grande estar retornando aqui. Eu já cantei aqui, acho que no ano passado, né, Ronald? O próprio Ronald me convidou. É um prazer muito grande estar na casa de Deus, onde os nossos maiores problemas são solucionados, onde a gente pode encontrar o único ponto no mundo que a gente desfruta da paz, somente a paz de Deus. Eu tenho um lema na minha vida, que é o seguinte: memórias ou lembranças ruins podem até visitar a minha mente, mas morar não. Existe uma frase que diz: devo trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu não sei se você veio aqui hoje chateado, desanimado, com lembranças ruins na mente, trazendo bagagem negativa na memória. Mas eu te apresento um Deus que já pagou a sua dívida na cruz, e só por esse simples fato
nós devemos sorrir, viver e cantar. Então que esse possa ser o seu lema também. O nome dessa música é Memórias. Eu fiz recentemente ela. Eu tenho certeza que ela vai tocar no seu coração. Como sempre, tudo muda, tudo passa. E as gotas que chorava já não valem mais. A pena foi paga na cruz por minha liberdade. Ansiedade não me ajuda e não me custa nada ser feliz, feliz. Devo trazer na memória aquilo que me traz esperança. Devo lutar por aquilo que sempre acreditei. Sem me deixar levar, vou caminhar até chegar, até chegar. Como sempre, tudo muda, tudo passa. E as gotas que chorava já não valem mais. A pena foi paga na cruz por minha liberdade. Ansiedade não me ajuda e não me custa nada ser feliz, feliz, oh, feliz. Devo trazer na memória aquilo que me traz esperança. Devo lutar por aquilo que sempre acreditei. Sem me deixar levar, vou caminhar até chegar. Devo trazer à memória aquilo que me traz esperança. Devo lutar por aquilo que sempre acreditei. Sem me deixar levar, vou caminhar até chegar, até chegar, até chegar, até chegar. Mais uma vez, boa noite a todos. Deus seja louvado pela sua presença. Parabéns, Bruno e Fabrício, pelo talento de vocês. Vocês possam sempre dedicar esse talento ao Senhor, para louvar o Senhor. Deus seja louvado, Bruno, pela sua música, pela sua composição. Bom, vamos refletir na palavra de Deus. Na verdade, já refletimos através das canções, da própria oração. Refletimos também das mensagens do louvor logo no início. Vamos reabrir agora a palavra de Deus para que nós possamos refletir
nesta noite, na mensagem que Deus tem preparada para cada um de nós. Eu gosto muito de ler ou estudar sobre a mente. A nossa mente, a mente na verdade é uma parte do corpo humano que ela tem um poder muito grande, ou um impacto muito grande no nosso dia a dia, na nossa vida. E estudar a mente, quando a gente começa a estudar e começamos a entender o potencial que ela tem, ou o que ela é capaz de fazer, ou o que ela é capaz, ou como é capaz, ou como ela faz para influenciar o nosso corpo, a gente começa a ficar impressionado com isso. Alguns dados sobre o nosso cérebro, ou a nossa mente. Interessante isso aqui, 10%, isso aqui segundo alguns pesquisadores, 10% do que nós lemos, o nosso cérebro retém. 20% do que é escrito, nós retemos. 30% do que vemos, 50% do que vemos e escutamos, 70% do que ouvimos e discutimos, e 90% do que nós ouvimos e praticamos, o nosso cérebro retém. Interessante. Algumas curiosidades sobre ele. Ele é dividido em 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. É composto por 3 partes, uma inferior, uma mediana e uma superior, e cada uma com sua função distinta. Possui mais de 160 mil quilômetros de veias sanguíneas. Isso aqui é impressionante, né? Pesa mais de 1,4 kg o nosso cérebro. Ele consome praticamente 20% do oxigênio que respiramos. Daí a gente começa a entender um pouquinho de como quando a gente para de respirar, ou quando nós temos aquela parada, um dos primeiros membros que são afetados é o cérebro, né? Por isso que é tão importante essa questão da respiração e o impacto quando nós não respiramos, porque afeta diretamente o nosso cérebro. Logo, justamente porque ele consome 20% disso que nós respiramos. Outra informação interessante, possui 100 bilhões de neurônios. Muito interessante. E transmite os impulsos nervosos aos músculos a mais de 320 km por hora. 320 km por hora, num contexto de um corpo aí de 1,70 m, 1,80 m, que seria uma média da população mundial hoje, chegando aí até então, isso é muito rápido, né? Então tem uma capacidade muito grande. E ele é estendido, uma informação também bem curiosa, ele é estendido no chão ali, ele mede aproximadamente mais de 2 metros. Esse é o nosso cérebro, uma das partes do nosso corpo mais impressionantes. E não só essas funções físicas ou essas características físicas ele tem. O nosso cérebro ele é diretamente responsável também pelo nosso raciocínio, pela nossa percepção, pela lógica, pela construção do pensamento. E quando nós paramos para refletir que é o nosso cérebro que é responsável por isso, e o nosso cérebro é aquela parte do corpo que recebe diretamente as influências externas, do mundo externo, nós precisamos olhar com a melhor atenção para ele. Porque é através dele que nós vamos impactar toda a nossa construção do pensamento, toda a nossa linha de raciocínio, toda a nossa percepção. E esse é o tema que nós vamos discutir um pouquinho hoje aqui, ou vamos nos aprofundar um pouquinho nesse tema da percepção. Antes de entrarmos mais diretamente até no texto bíblico que está lá em Filipenses, quando a gente fala em percepção, muitos de vocês já devem conhecer essa imagem aqui, na internet isso aqui tem, na verdade isso aqui eu conheci quando a gente era estudando na escola ali, tinha alguns livros, eu acho que até tinha um livro de religião que tinha isso, mas enfim, foi quando eu tive o primeiro contato. Isso está disponível na internet para quem quiser ver depois. Mas só para servir de exemplo do que representa essa questão da percepção em relação ao nosso cérebro, em relação em como nós enxergamos determinada coisa. Tenho certeza que muitos de vocês aí podem estar enxergando uma taça. Quantos estão enxergando uma taça aí? Alguém não está enxergando a taça? Alguém está enxergando aqui 2 rostos, um olhando para o outro? Alguém não conseguiu enxergar os 2 rostos? Não. Interessante, né? Agora, percebam o que é mais interessante ainda. Se eu chegasse aqui e mostrasse essa figura, quando eu falei a taça, provavelmente muitos já abriram, quem estava vendo os 2 rostos começaram a ver a taça. Se eu chegasse e dissesse assim, olha, ou para uma criança ou para até uma outra pessoa de forma bem abrupta e dissesse, olha, aqui tem 2 pessoas olhando uma para a outra aqui, uma de frente para a outra. Então você vai impactar diretamente a percepção. Então isso nos demonstra que a nossa percepção ou aquilo
que nós raciocinamos, ou aquilo que nós construímos na nossa mente, ela depende muito do que nós vemos, ela depende muito do que de como nós alimentamos nosso cérebro, e depende muito de como nós recebemos as influências, ou de quais influências nós recebemos. Uma outra imagem aqui, bem curiosa. Alguns veem pato aqui. Qual é um outro animal que a gente poderia dizer que ele está aqui? Um coelhinho, né? Mas muitos veem um pato também. Depende do ponto de vista. Quem gosta mais de pato vai ver um pato, quem gosta mais de coelho vai ver um coelho. Aqui uma outra imagem bem interessante e bem curiosa. Essa aqui já se torna um pouquinho mais complexa. Essa já se torna um pouco mais complexa. Algumas pessoas têm dificuldade de ver o que representa essa imagem. Quem poderia dar um chute do que representa essa imagem aí? Uma moça olhando para trás. Tá. E uma velhinha, Maria Belém, eu não sei se ela já conhecia, mas ela sacou de primeira ali, né? Exatamente. Então aqui ela tem uma moça, nós podemos interpretar como uma moça olhando para trás, ou como uma senhora, uma velhinha já. Percebam aqui, eu não sei se o laser aqui funciona. Não. Acho que eu dei ESC aí, JR, na apresentação. Isso. Enfim, eu não tenho um laser aqui para mostrar, mas ali você, olhando da esquerda para a direita, você vai ver que tem a parte do nariz, o contorno do nariz, o cabelo e o queixo dela já chegando ali no que parece uma pluma, uma vestimenta, enfim. Então, percepções. Nós podemos estar olhando para uma mesma imagem e termos percepções diferentes. Muito vai depender daquilo ou das informações que nos são dadas em relação àquilo que nós estamos olhando, daquilo que nós estamos vendo. Uma última imagem aqui para representar essa introdução em relação à percepção, de como a nossa mente é influenciada. Aqui, essa aqui é muito interessante também. É bem fácil identificar dois velhinhos, né? Um olhando para o outro. Agora a outra é mais complexa. A Tati, exatamente, a Tatiane ela já compreendeu ali. Então tem duas pessoas ali, parece um casal, né? Eles tocando violão, parece é como se fosse uma cabana ali por trás e tal. Percepções. Como, Murilo? Exato. Tem outra pessoa, né? É verdade. Também tem a questão da taça ali. É verdade. Enfim, percepções. A nossa mente, ela consegue processar as informações, ou melhor, a nossa mente, as nossas mentes, elas processam informações de maneiras diferentes. Eu tive a curiosidade de procurar algumas definições de percepção, e essas são as que eu mais gostei, enfim, e trouxe para compartilhar com vocês. Percepção é a capacidade de assimilar através dos sentidos ou da inteligência. Assimilar através dos sentidos, os nossos 5 sentidos, os nossos diversos sentidos, ou da inteligência. Capacidade para discernir, juízo consciencioso acerca de algo ou alguém. Aí essa palavrinha aqui é importante no que diz respeito a essa questão de percepção. Impressão. Percepção, ela está bem ligada ali à impressão. A nossa impressão em relação a determinado assunto. Função cerebral que atribui significado a estímulos sensoriais a partir de histórico de vivências passadas. Isso aqui também é muito interessante. E esse aqui é uma das definições que eu mais gosto. A nossa percepção, ela é influenciada totalmente pelas nossas experiências passadas, pelo que nós vivemos anteriormente, pelo que nós vivenciamos. E essa questão das vivências passadas aqui, ela está diretamente ligada a uma outra palavrinha muito importante também, e que depende do nosso cérebro e que é um sinônimo de percepção, que é a intuição. Quando nós falamos de intuição, isso é interessante. Isso eu li uma vez um executivo bem-sucedido, um dos famosos escritores na área de administração e etc., ele dizendo o seguinte: intuição nada mais é do que uma tomada de decisão baseada em vivências anteriores. Você, quando está na empresa, um líder, um diretor, um executivo que tem que tomar decisões ali no seu dia a dia, ele precisa dessa intuição. E a mente dele, ela é influenciada por toda uma experiência passada e que vai determinar a decisão que ele vai tomar, ou que vai influenciar a decisão que ele vai tomar. Por isso nós falamos tanto de experiências. A nossa experiência profissional, a nossa experiência conjugal, a nossa experiência como
como sociedade, ela é muito válida. Por isso que a Bíblia ou muitas leituras dizem ou valorizam os anciãos de uma sociedade, porque eles têm experiência. Então ele tem uma bagagem que vai influenciar a forma dele pensar, que vai influenciar a forma dele construir uma linha de pensamento, que vai influenciar o seu raciocínio. E isso influencia os diretores de empresas, influenciam executivos, influenciam os casais, influenciamos e influencia cada um de nós em cada momento da nossa vida. Nós precisamos tomar decisões, às vezes decisões rápidas, às vezes uma decisão com... Agora eu posso falar, eu sou pai agora, né? Agora a gente às vezes tem que tomar uma decisão, ainda não necessariamente numa educação, né, Osíris? Não tenho que ainda educar ali, enfim, chamar a atenção, mas eu tenho certeza que vão chegar momentos que eu vou ter que tomar uma decisão de como chamar a atenção, se chamar a atenção naquele momento. E isso tudo vai ser determinado pela experiência. É por isso que nós precisamos, na verdade, os erros que nós cometemos, eles fazem parte de um desenvolvimento. Porque esses erros também vão influenciar a nossa forma de pensar, vão influenciar irá influenciar as nossas percepções. Percepção. Mas o que tem essa questão? Antes, na verdade, de entrar no texto, outra palavra interessante que se torna sinônimo de percepção é aquela palavra insight ali, na verdade, traduzindo seria intuição, talvez. O insight, ou ter essa... Nós tivemos um insight, ou seja, tivemos aquela ideia abrupta enfim, em relação a alguma coisa. Interessante que essa questão da percepção, essa questão da intuição, essa questão do insight, na verdade, não há muita explicação para isso. Porque, de certa forma, é uma linha de pensamento, um raciocínio que o nosso cérebro cria, não necessariamente baseado em questões empíricas, ou seja, nós lemos e estudamos aquilo, não. Então é muito interessante nós estudarmos a questão da intuição, da impressão e do insight, porque a nossa mente, ela é totalmente influenciada por aquilo que nós recebemos. E agora nós entramos aqui na questão, aplicando para a nossa vida espiritual. Vamos ler o que está escrito lá em Filipenses. Em Filipenses, capítulo 1, versículos 9 a 11. Eu não sei como está a sua tradução, mas a minha tradução, é a Nova Versão Internacional, ela diz assim, versículo 9: Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O contexto que Paulo escreveu aqui, na verdade, ele na verdade endereçou essa carta a um povo específico, que era o povo lá de Filipos, e interessante que ele, nos versículos anteriores, ele deixa claro de que ele é muito próximo, ou de que ele quer estar próximo, ou de que ele é muito amigo desse povo, ou desses cristãos da cidade de Filipos. E aqui no verso 9 ele diz o seguinte: esta é a minha oração por vocês. Eu estou orando por vocês, que o seu amor, ou que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. A tradução em inglês, a minha Bíblia tem duas versões aqui, uma em português e em inglês, e é interessante que o termo que a versão em inglês usa aqui é justamente profundidade de insight. Ela usa exatamente esse termo, que é um dos sinônimos que nós colocamos ali, e ele usa essa questão, profundidade de pensamento, profundidade de raciocínio, ou profundidade de insight. Na versão em português colocou que o amor de vocês aumente em todo conhecimento e aumente em toda percepção. E agora vamos refletir, entendendo um pouquinho, lembrando um pouquinho dos conceitos de percepção, o que nós podemos tirar para a nossa vida espiritual em relação a isso? Que o amor de vocês aumente em toda percepção. Essa definição é muito importante. E eu creio que seria o ponto alto ou o ponto-chave do estudo nessa noite. O cristianismo está ligado diretamente às nossas percepções. Não foi à toa que Paulo escreveu esse trecho para o povo de Filipos. Deixa eu dar um exemplo. No ambiente profissional,
Isso é comum no ambiente profissional, ou talvez acontece mais no ambiente profissional, enfim, no ambiente de trabalho ali. Uma equipe de 3 pessoas, um dos componentes da equipe toma uma certa atitude ali. As 2 outras pessoas da equipe olham para aquela atitude e eles vão ter o quê? Percepções em relação àquela atitude. Um pode achar que ele tomou uma atitude errada, o outro pode achar que ele tomou uma atitude correta. E essa questão da percepção de como eu olho uma atitude do meu irmão, uma atitude de quem está próximo a mim, ela vai determinar o meu comportamento ou a minha atitude. A partir desse momento é que existem os conflitos, tanto no ambiente profissional, e nós podemos aplicar para a vida social também, para a nossa família e etc. A partir desse momento, onde a minha percepção, ela não é uma ideia da realidade, é onde começam a acontecer os conflitos. Uma equipe madura, aquele que teve aquela percepção, talvez achando que ele errou ou que ele estava equivocado, ele vai chegar e vai conversar e vão chegar no equilíbrio, ele vai dar, a pessoa que tomou a atitude vai contextualizar o porquê ou a razão de que ela tomou aquela atitude, e as coisas tendem a se resolver. Isso se chama já um estágio de maturidade, onde as 2 pessoas que têm ideias diferentes vão se juntar ali e vão esclarecer as situações, e elas vão chegar a um consenso. Numa equipe imatura, aquilo vai começar a crescer. Aquela percepção equivocada, aquela percepção que um dos membros da equipe teve de que aquela atitude foi equivocada, se não for resolvida, aquilo ali vai começar a crescer, ok? No momento que aquela pessoa que tomou a atitude for lá pedir talvez um favor para aquela pessoa que olhou e achou que ela tomou uma atitude equivocada, ela vai começar já a colocar empecilhos, colocar barreiras, e aquilo vai criando um clima dentro da equipe, e isso vai causar uma situação insustentável. Eis a grande razão de muitos problemas que nós temos dentro das organizações. Eis uma situação que causa um problema muito grave na sociedade, e eis uma situação que causa um problema muito grave entre nós, irmãos, entre nós, amigos, entre nós, vizinhos, entre nós, seres humanos. E esta é a razão pela qual Paulo colocou aqui que o seu amor aumente cada vez mais em toda percepção, porque ele sabia que a percepção que nós temos, ou a percepção que a forma como nós olhamos algumas situações, ela vai influenciar diretamente o nosso cristianismo. Uma vida cristã saudável, ela depende diretamente do desenvolvimento das nossas percepções. Se nós quisermos ter uma vida cristã saudável, uma vida cristã dentro de um processo de santificação, onde cada dia nós vamos crescer, cada dia nós vamos estar mais perto do nosso Deus, nós precisamos desenvolver as nossas percepções. Porque uma das bases do cristianismo é o amor a Deus, ou melhor, as bases do cristianismo é o amor a Deus e o amor ao próximo. O amor ao próximo, a nossa percepção que nós temos em relação ao nosso próximo, ela vai determinar a nossa vida cristã, se ela é saudável ou não. Aqui um texto bem interessante de Ellen White, falando sobre essa questão da percepção. Olha que interessante, está lá escrito no Grande Conflito isso. É lei, tanto na natureza intelectual como na espiritual, que pela contemplação nos transformamos. Nossa mente gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhes é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. A nossa percepção, ou a nossa mente, ela gradualmente, essa palavra aqui é muito importante, ou talvez seja o ponto-chave dessa questão, desse texto de Ellen White. A nossa mente, ela gradualmente. Interessante que Paulo aqui em Filipenses, ele coloca que o vosso amor aumente cada vez mais, porque ele sabe como é a nossa mente. Ele sabia como funcionava a nossa mente. As influências que nós recebemos externamente, ela gradualmente, ela vai influenciando a nossa mente. E ela se adapta com aquilo que lhe é permitido ocupar-se. Se nós estamos alimentando a nossa mente com novelas, com violência, com novelas que trazem só traição, que trazem homossexualismo, que trazem situações de egoísmo,
dentre outras tantas coisas ruins. Como é que nós queremos que a nossa mente esteja saudável? Como é que nós queremos que nós tenhamos uma percepção em relação ao nosso irmão, de uma percepção correta, uma percepção mais próxima da realidade? Irmãos, a percepção que nós temos diante do assunto, ela vai determinar a nossa atitude diante daquele assunto. E se nós temos uma percepção equivocada, isso vai causar tantos conflitos. E o cristianismo, ele não quer, e Deus não quer que nós tenhamos inimigos. Deus não quer que nós tenhamos, Deus quer que nós tenhamos compaixão pelo nosso próximo, pelo nosso irmão. E isso tudo vai depender da nossa percepção. E a nossa percepção, ela depende daquilo que nós alimentamos a nossa mente. Outro texto interessante de Ellen White, esse está escrito lá em Mensagens aos Jovens, página 236 e 237, diz assim: os que desejam possuir espírito claro para discernir os planos de Satanás devem ter os apetites físicos sob o domínio da razão e da consciência. A ação moral e vigorosa das mais altas potências da mente é essencial ao aperfeiçoamento do caráter cristão. E o vigor e a fraqueza da mente tem muito que ver com a nossa utilidade no mundo e a nossa salvação final. Interessante. A nossa mente, ela está ligada diretamente à nossa salvação. Ela está diretamente ligada às nossas ações. Outro texto interessante que Ellen White, esse está lá em Testemunhos Seletos, também falando sobre a questão da percepção, também falando do que significa a nossa mente em relação à nossa vida cristã. O cérebro e os músculos devem ser proporcionalmente exercitados, se se quer manter a saúde e o vigor. A juventude pode, então, pôr no estudo da palavra de Deus saudável percepção e nervos bem equilibrados. Terão pensamentos sãos e poderão reter as coisas preciosas tiradas da palavra. Digerir-lhe-ão as verdades e, em resultado, terão energia mental para discernir o que seja verdade. Depois, segundo exigir a ocasião, podem dar a todo homem que lhes pedir a razão da esperança que neles há, com mansidão e temor. E esse texto nos ensina muita coisa. Se a nossa percepção estiver equivocada, como é que nós vamos transmitir essa esperança de que nós pregamos aqui? E aí entra uma questão mais importante ainda. Qual é a nossa percepção em relação ao Evangelho? Qual é a nossa percepção em relação ao meu papel ou ao meu propósito como um cristão? Percepções. Quanto mais o homem se aproxima da perfeição moral, mais acentuada é a sensibilidade, mais aguda a percepção do pecado e mais profunda a simpatia para com os aflitos. Um outro texto interessante de Ellen White: é o pecado que nos obscurece a mente e enfraquece as percepções. À medida que nosso coração é excluído do mal, a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, iluminando-lhe a palavra e refletindo-se na face da natureza, declará-lo-á mais e mais amplamente misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Como é que nós estamos influenciando a nossa mente? Quais as influências que nós estamos permitindo à nossa mente? Porque isso irá determinar a sua percepção. Voltemos lá no capítulo 1 de Filipenses, versículo 9. Vamos ler novamente esse texto. Diz Paulo: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Paulo aqui fala em para discernirem o que é melhor. E aqui entra essa questão, nós já lemos um texto ali de Ellen White também que fala nessa questão de discernir, onde a nossa percepção ou a nossa mente ela está diretamente ligada ao nosso discernimento. Como é que nós queremos saber o que é certo, o que é errado? Que atitude tomar se nós não temos a nossa mente clara, se a nossa percepção ela está equivocada pelo pecado, pelas influências malignas? Um penúltimo texto de Ellen White, que está lá na Ciência do Bom Viver: em sua luz veremos a luz, até que a mente, o coração e a alma sejam transformados à imagem de sua santidade. Todos os textos voltados à questão da mente. Um último texto de Ellen White, que ele está lá em Testemunhos, diz o seguinte: quando o coração é purificado do egoísmo e egolatria, eles estão em harmonia com a mensagem que Deus lhes envia. As percepções são avivadas, as sensibilidades enobrecidas. O semelhante aprecia o semelhante. Quem é de Deus
escuta as palavras de Deus. Nós sabemos que a nossa mente é um canal onde nós recebemos as influências, inclusive divinas. Nós precisamos estar com a mente clara, como o texto de Ellen White lido em Testemunhos diz, com a mente avivada, com as nossas sensibilidades enobrecidas, para que nós possamos discernir o correto do errado, o bem do mal. Como é que você está influenciando a sua mente? Abra sua Bíblia lá em Gálatas 5:22. No finalzinho do texto aqui de Filipenses, capítulo 1, versículo 9, no caso aqui em versículo 11, ele diz o seguinte: a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Versículo 11, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Gálatas 5:22 fala um pouquinho lá dos frutos, os frutos do Espírito. E aqui vale fazermos esse link. Se nós quisermos, ou melhor, tendo as percepções avivadas, tendo a nossa mente influenciada com o que é correto, tendo influências saudáveis, nós iremos desenvolver os frutos, como Paulo diz lá em Filipenses 1, versículo 11. E quais são esses frutos? Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se quisermos ser cristãos saudáveis, nós precisamos estar cultivando esses frutos do Espírito aqui a cada dia. E nós não vamos conseguir cultivar esses frutos do Espírito a cada dia se nós tivermos as nossas percepções equivocadas. Nós precisamos ter uma percepção em relação à vida cristã, ao nosso semelhante, ao Evangelho. Nós precisamos ter a percepção correta, a percepção do ponto de vista de Deus. E nós só conseguiremos olhar a nossa vida do ponto de vista de Deus se nós tivermos a nossa mente alimentada com questões santas. Nós só teremos as nossas percepções avivadas. Nós só teremos as nossas sensibilidades enobrecidas se nós alimentarmos a nossa mente com a palavra do Senhor. Se nós nos colocarmos diariamente aos pés dele. Se nós mantivermos um contato próximo com o nosso Deus Todo-Poderoso, que é capaz de influenciar a nossa mente. Não deixe a sua mente ser influenciada pelo pecado. Ou melhor, resista às influências do pecado através de uma mente sã, de uma mente alimentada com questões saudáveis. Procure a cada dia crescer no amor, crescer na alegria, na paz, na paciência, na amabilidade, na bondade e na fidelidade. Assim nós conseguiremos amar ao nosso próximo, conseguiremos ter percepções saudáveis em relação às atitudes do nosso próximo, não cultivaremos inimizades, não cultivaremos sentimentos que trarão conflitos dentro de um povo que comunica esperança. Esse é o nosso propósito, comunicar esperança. Comunicar a esperança de um Deus que é o caminho, um Deus que é a verdade e um Deus que é a vida. Que Deus seja louvado através da sua vida, da minha vida, da nossa vida, e que nós possamos a cada dia pedir ao nosso Deus ou ao Espírito Santo que influencie positivamente a nossa mente, e que na verdade nós possamos nos colocar à disposição do trabalho do Espírito Santo para que ele possa atuar na nossa mente, e que aí sim nós vamos crescer cada vez mais em amor e em percepção, como pediu Paulo ao povo de Filipos. Vamos ouvir essa canção, que Deus toque no seu coração. Ao final nós faremos a oração. Eu quis
quis seguir meu coração, eu quis trilhar o meu caminho, me entreguei, eu me joguei em coisas tão banais, mas tua luz me encontrou, iluminou o caminho, e agora estou certo que tu és o meu Senhor, e agora estou certo que tu és. O caminho, a verdade e a vida, o meu amor. O caminho, a verdade e a vida, o meu amor, o meu amor, o meu amor. Oh. Eu quis seguir meu coração, eu quis trilhar o meu caminho, eu me entreguei, eu me joguei em coisas tão banais, mas tua luz me encontrou, iluminou o caminho, e agora estou certo que tu és o meu Senhor, e agora estou certo de que tu és o caminho, a verdade e a vida, o meu amor. O caminho, a verdade e a vida, o meu amor. O caminho, a verdade e a vida, o meu amor. Você pode cantar isso? O caminho, a verdade e a vida, o meu amor. Cante o caminho. O caminho, a verdade. O meu amor. O meu amor. Repita. O caminho, a verdade e a vida, o meu amor. Repita isso. O meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor, o seu amor, o meu amor, o meu amor.
ficar em pé e vamos orar? Oremos ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. É o que nós temos de mais importante, Senhor. E que Tu nos concede a cada dia. E pedimos a Tua bênção, Senhor, nesse momento, para que Tu possas iluminar a nossa mente. Ou nos ajudar, Senhor, a cada dia nós cultivarmos os frutos do Espírito, para que nós possamos, Senhor, alcançarmos cada vez mais o amor para com o nosso irmão, para com o nosso próximo. Pedimos que Tu nos ajude, Senhor, para que a nossa mente seja cada vez mais avivada, para que nossa mente seja cada vez mais sensível, cada vez mais nobre, e assim nós poderemos, Senhor, receber as influências que vêm de Ti, que vêm do Teu Santo Espírito. E nós deixaremos, Senhor, de receber influências ou de ser influenciados pelas características que esse mundo, que o inimigo que está nesse mundo, ele está colocando ao nosso redor, a cada dia, nos perseguindo, Senhor. Que essas influências não possam surtir efeito, porque nós estaremos influenciando a nossa mente com coisas boas, com coisas sãs, com coisas saudáveis. E essas coisas, Senhor, só vêm de Ti. Que o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a amabilidade, a mansidão, o domínio próprio, seja uma meta em nossa vida, para que nós possamos, Senhor, influenciar também aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Que o Teu Santo Espírito possa nos acompanhar, que nós possamos nos colocar à disposição dEle para que nós possamos ser influenciados por Ele. Nos ajuda, Senhor, para que as nossas percepções, elas sejam dispostas do Seu ponto de vista, com as Tuas influências, com as influências que vêm do céu. Perdoa os nossos pecados, livra-nos dos males e dos perigos, dá-nos a Tua paz, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém.